hoje nós vamos terminar o capítulo 8 de Romanos. E eu confesso a você, eu já usei esse texto algumas vezes aqui, já trouxe, muitas vezes a gente leu, mas para mim isso é uma joia preciosa. Espero que seja para você também. E não sei se você perdeu, eu convido você, se você esteve ausente alguns domingos, tal, esses sermões estão lá no YouTube. No site da Vila, se você entrar lá, você vai encontrar todos eles. Infelizmente, a gente não está, logicamente, transmitindo mais ao vivo, por questões de capacidade de fôlego nosso, né, e possibilidades, mas está indo ao ar às terças-feiras. Então, eu sei que de repente a semana já começou, você já está numa outra toada, numa outra vibe, para usar uma palavra moderna, e aí aquilo passa lá batido. Mas essas mensagens estão lá. E Romanos 8 é, digamos assim, talvez a joia mais preciosa dentro de um livro que é uma joia, que é o livro A Carta de Paulo aos Romanos. Eu queria convidar vocês, então, a ler a partir do versículo 28, que foi o último versículo que a gente viu a semana passada, até o 39. E depois a gente vai fazer a nossa reflexão sobre esse texto. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também... João, tá? Por favor. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque nesses poucos versículos, ó Pai, tem vitamina para toda a nossa vida. Tem esperança, tem segurança, tem firmeza de propósito, tem claridade. Então, Senhor, fala ao nosso coração, nos ensina, para que a nossa vida possa ser cada vez mais parecida com a de Jesus. Segundo a Tua vontade, em nome dEle te oramos. Amém. Amém? Então, só para não perder a viagem aqui, esse mapa aqui, que tá, todo mundo já sabe de cor, né? Desde o começo, a primeira parte lá, salvação oferecida por Deus, e a gente está nessa primeira linha já há várias semanas, desde o capítulo 5 até hoje, né? Hoje é o final do capítulo 8, as implicações da vida por fé. E é isso que nós estamos vendo. E Paulo está concluindo isso, tudo o que ele vem falando, na verdade, desde o capítulo 1, com esse texto que a gente acabou de ler, que talvez ainda não tenha feito sentido para você numa lida rápida, mas que ao longo da nossa reflexão
possa fazer mais sentido e possa te dar a segurança. Porque existe um amigo, eu não trouxe, eu não vou entrar aqui procurar o grupo, mas colocaram uma frase hoje, acho que do Rousseau, que ele fala que existem duas coisas que são usadas, o medo e a esperança são usadas pelo homem para controlar as pessoas, né? Faz sentido. E com relação ao Evangelho, a única coisa que, logicamente, o Rousseau tinha um viés, ele era um filho de Adão, né? Não era um filho de Deus. Mas, então, na sua vertente sociológica, dá para entender. Ele está falando que o homem usa isso para manipular, né? Fala, compra. Eu lembro quando eu era bem moleque, e depois nem tanto, acho que até jovem, eu não lembro quanto realmente cortou. Lembra do Baú da Felicidade, os que são mais antigos aqui? Era um carnê do Silvio Santos, num negócio lá, né? E eu conheci muita gente que tinha vários carnês, né? Porque aí você ganhava, minha sogra, por exemplo, tinha alguns, e aí você ia pagando, e aí no final, se você não ganhasse nenhum sorteio, no final você ia tirar em prêmios. Tudo muito baratinho na loja do Baú lá, né? Um lápis por, sei lá, R$5.000. E era mas o que movia aquilo? A esperança. A esperança. Então, a esperança pode ser usada por manipulação. Mas é interessante que quando a gente lê a palavra, essa palavra que a gente leu, ela não nos traz medo do amanhã. Ela nos traz esperança. Amém? O nosso título hoje, o nosso tema é justamente a nossa eterna segurança. Amém? E duas perguntas que é interessante que Paulo responde essas duas perguntas, dois questionamentos, sem falar diretamente disso. E espero que isso também fique claro para vocês. A primeira delas há um plano ou um propósito que nos dá razão para viver e no qual podemos descansar? Baseado nessa esperança, numa esperança que não é manipulativa, mas é uma bênção, uma glória de Deus, saber que tem um plano por trás da nossa vida, cuidando de tudo, mesmo que a gente patine de vez em quando. E a outra, talvez movida mais pelo medo, né? Estamos seguros quanto à nossa salvação para sempre? A nossa salvação eterna? Ou podemos perdê-la a qualquer momento? Vamos ver que conclusão a gente pode chegar através dessa reflexão, porque isso está muito na moda hoje, né? Existem muitos vídeos aí. De vez em quando eu me entristeço com alguns vídeos que eu vejo no YouTube, de alguns pastores muito famosos, apontando o dedo para outra vertente. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, né? Existem duas vertentes teológicas aqui. Então, eu queria fazer isso trabalhando esses 3 pontos aqui, tá bom? Então, a nossa segurança eterna, nós temos aqui nesse texto um plano inabalável, um aliado inabalável e um amor inabalável. Amém? Que a gente possa, então, o Senhor possa nos acompanhar nessa reflexão, começando aí pelo plano inabalável. O próprio versículo 28, né, ele começa dizendo assim: sabemos que Deus age. Podemos ler junto esse daqui? Então, esse é bem conhecido, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Temos aqui um dos textos mais lidos e conhecidos da Bíblia, mas talvez não nessa versão, mas nessa aqui, ó. Podemos também ler isso aqui? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu aprendi nessa versão, né? Como eu sou crente velho, não tinha NVI ainda, pelo menos em português. Não, acho que nem na inglês tinha ainda. Mas opa, peraí, eu pulei aqui, calma, pulei demais aqui, né? O dedo correu rápido. Então, qualquer cristão que já tenha tentado consolar alguém, falar uma palavra para alguém que está passando por uma dificuldade, um pai desencorajado, uma família em desespero, pode ter recorrido a esse texto
para falar, olha, fica na paz, porque todas as coisas cooperam para o bem, né? Talvez isso já tenha acontecido com você. Mas também, talvez você já viu ou ouviu esse texto ser usado de umas maneiras muito mal usadas, né? Quase como um triunfalismo, como, olha, tudo vai dar certo, quando na verdade não é bem isso que ele está falando aqui, né? Então, vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma o que Paulo afirma aqui. E a primeira coisa, lógico, se eu fosse colocar o negrito aí, o azulito aí, em todas as partes, seria para pintar tudo de azul, né? Então, mas ele começa ali com sabemos. Sabemos. Então, não se trata de uma mera esperança, já que a gente falou de esperança, não se trata de uma mera esperança, e nem de uma simples devoção, mas de uma certeza, de uma segurança, baseado nas evidências da própria palavra e da nossa própria vida. Eu acho que muitos de nós, se não posso falar todos, temos uma certeza disso, que as coisas vão indo, não exatamente como a gente imagina, mas que Deus vai fazendo com que essas coisas caminhem para o bem. Então, a gente pode dizer que sabemos, e Paulo declara assim, sabemos. O quê? Que Deus age. Então, na sua soberania, na sua onipotência, na sua presciência, Deus age sobre todas as coisas, de forma que todas elas cooperem para o bem, para o nosso bem. Vamos aprofundar um pouco isso. Para o bem, mas para o bem de quem? E aí o texto segue aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Daqueles que o amam. É uma pergunta que a gente pode fazer. Você ama Deus? Mas o que está por trás desse o ama, né? É aqueles que ele vai aprofundar isso. Os que foram chamados, que estão vivendo de acordo com a vontade dele, tá? Daqueles que receberam com confiança Jesus como seu Salvador e Senhor e vivem essa relação íntima e familiar com o Pai Celestial. Não fala do bem geral da humanidade. Então, por exemplo, se você usar esse texto para uma pessoa que se encontrou na rua, tal, não, fica na paz aí que tudo coopera para o bem e você vai se dar bem, você vai estar está fazendo uma aplicação errada do texto. Não é exclusivismo, mas tem um contexto, que é isso que a gente está tentando trazer aqui, e ele é muito alentador para nós, né, que estamos em Cristo. E nem fala de todas as coisas que o crente faz, que de repente eu dou uma cabeçada, sabe aquela? De repente eu cismei que vou abrir pensando numa coisa bem tonta aí hoje em dia, não sei, vou abrir hoje uma coisa de picolé mexicano. Né? Teve a onda, um monte de gente entrou nessa, né? Acho que 6, 7, 8 meses depois, uma quebradeira geral, porque não tem espaço e não tem tanto gosto aqui para aqueles baita picolé, né? Que a gente viu um monte de loja abrindo aí. Né? Imagina que hoje eu chego, vou abrir, mas como todas as coisas cooperam para o bem, vai me ajudar e vai dar certo. Alguns meses depois você vai estar quebrando e vai falar, poxa, Deus não me ajudou, aquele versículo não está certo. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Lembrei de eu estava escrevendo isso aqui, lembrei de uma, não sei se posso dizer de uma parábola popular, mais uma anedota, né? Aquela que o cara passa e lembra dos anjos da guarda, né? Chega no final do dia, você vê o anjo da guarda todo assim, né? Cansado, exausto, de poder segurar a onda do crente que só faz besteira na vida, né? E cansa até os anjos. Então, não é isso que está falando aqui. Está falando daqueles que andam, e é interessante, né? Porque o texto ainda vai mais um pouco à frente. Fala dos que foram chamados. Chamados. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. E os que participariam dele, ele já sabia como iria aprofundar, como ele mesmo vai aprofundar mais para frente. E ele ainda vai, mas que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há um propósito maior que não é o meu propósito. Então Deus age sobre todas as coisas, sobre o meu plano para a minha vida. Qual é o meu plano? É um bom plano? Está de acordo com a vontade de Deus? Mas Deus age sobre todas as coisas segundo um propósito. E qual seria então esse propósito? E aí, no versículo 29 vai dizer assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho. Amém? Então parece que o propósito de Deus aqui é muito claro. Ele tem um propósito, logicamente, que é a glória dele, mas aqui o propósito principal de Deus é, portanto, que cada um daqueles que ele conheceu e que ele predestinou, ou seja, que ele elegeu, vá sendo transformado, e aí o nome da nossa série, Metanoia, de maneira que de cada um de nós se torne mais semelhante a Jesus a cada dia. Amém? Pode ser que para você seja muito estranho você pensar, como eu vou parecer com Jesus? Não tem nada a ver com semelhança física, né? Porque a gente nem sabe direito, a gente vê dos filmes, né? A gente conhece o Jesus dos filmes. Mas não importa, é o coração de Jesus, a atitude de Jesus. Como Jesus fazia. Tem um texto maravilhoso lá em Filipenses 2, que a gente não vai usar aqui, né? Mas vale muito a pena ver lá. Filipenses 2 fala: seja a atitude de vocês como a de Cristo, que não julgou por usurpação, lembra esse texto? Ser igual a Deus e blá, 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 né? Tem muita coisa para a gente aprender ali. Né? Mas é isso que então está aqui por trás. E o texto segue dizendo assim: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. A profundidade dessas afirmações aqui tem sido alvo de muito estudo, de muitas teorias e também muitas discussões de bastidores quanto ao processo de salvação. E eu queria ser honesto com vocês. Se você entrar no YouTube procurando esse texto, você colocar lá Romanos 8, 28, 29, você vai ver muitas pessoas que vocês costumam ver, pastores muito afamados, e eles fazem toda uma pregação só desses 2 versículos, que é uma possibilidade, né? Você vai aqui, vai fundo, vai trazer as teorias, vamos falar aqui de... meu Deus, esqueci... Da onde mais? Martinho, lógico, aqui nós vamos falar de Calvino, Armínio, mas antes, lá atrás, puxa, falo tanto deles, esqueci agora, São Agostinho, né? Agostinho que levantou essa primeira tese do que estava aqui por trás, mas eu acho que a gente tem que se basear em Paulo, né? Que foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer aqui, e o texto está bem claro. Não sei porque ele está correndo para frente aqui na minha frente. Calma. Sossega aqui. Né? Então, eu queria só rapidamente falar algumas coisas aqui para que o teu coração fique tranquilo. Esse texto é muito parecido com Efésios 1, e eu me lembro já há algum tempo atrás que eu preguei isso. Lembra uma vez que a gente ficou sem luz, o culto ainda era tarde, e a gente fez um culto, a gente levou as cadeiras e fez o culto ali na garagem? Lembra disso? E o texto foi exatamente Efésios 1. Efésios 1 fala disso, que predestinou, que escolheu desde a fundação do mundo e tal. Quando acabou aquela palavra, e eu falei o que a palavra dizia, o que Paulo dizia. Aí no final algumas pessoas vieram: não, mas como é que é isso? Se Deus nos predestina, Deus escolheu, então Deus é injusto. Essa conversa está muito forte por aí. Você vai achar, se você colocar calvinismo e arminianismo no YouTube, você vai achar de todas as matizes, de todas as coisas, e você vai olhar e você vai: nossa, é isso mesmo. Aí você vai ver outro ponto totalmente diferente: nossa, é isso mesmo. Nós vamos tentar aqui uma posição de equilíbrio, uma posição de que eu acho que Deus se alegraria, né, sobre isso. Então, basicamente aqui tem 2 versões. Então, quando fala aqui de antemão conheceu, fala do que isso daqui? Da presciência de Deus. Amém? Presciência. Alguns tomam isso falando assim: olha, Deus tomou uma decisão, Ele nos conhecia desde a fundação do mundo, antes da gente existir, portanto Ele não sabia se nós íamos ser bonzinhos ou mauzinhos, e falou: ó, o Rubens eu quero separar para mim, o Flávio, a Elisa, todos nós aqui. Amém? E Ele falou: eu quero esse aqui, eu escolho. E aí alguns acham isso uma injustiça. Mas e o Joãozinho? E o Pedrinho? Não é? A gente tem que partir do ponto que estavam todos mortos em seus delitos e pecados. E o Senhor escolheu salvar alguns. Ok? Essa é uma posição. A outra posição, do outro lado da coisa, fala: não, é que Deus, como Ele é presciente,
Ele sabe quais iam responder favoravelmente e, portanto, decidiu. O Flávio ia topar, que eu estou pegando aqui, está mais fácil, né? Desculpa. O Flávio ia aceitar, eu sei que o Flávio ia aceitar, então, desde lá de trás, eu já escolhi o Flávio, porque eu sei que a resposta ia ser boa. Mas será que Deus age assim? Não sei. Deixa aí. Predestinação, a eleição. Parece que ambos concordam com isso. Só que um acha que Deus elegeu a todos e deixa o livre-arbítrio para cada um. Livre-arbítrio. Então, aqui fala, né? Escolheu, predestinou, ou seja, a gente pode entender, elegeu, e aos que predestinou também chamou. Como ele chama? Alguns entendem, então, o calvinismo, né? Entende que o nosso livre-arbítrio, o que eu entendo assim, tá? Adão tinha livre-arbítrio para decidir. E vocês já me viram defender isso aqui várias vezes, certo? Mas a partir do pecado, o pecado está influenciando a nossa vida. Eu vejo isso, desculpa ser tão repetitivo assim, é que como eu sou avô velho, digamos assim, né? Eu não fui avô na minha meia-idade, estou sendo avô agora, então o Theo está muito na nossa cabeça. Você vê o Theo aprontando e você fala, caramba, meu. O arbítrio dele está comprometido. Você chega para ele e fala, não, meu. Então, eu não preciso ir muito longe para provar essa tese. Certo? Então, só acontecendo alguma coisa extraordinária, que a gente entende que é o Espírito Santo, tocando aqueles que Deus elegeu, é o que o texto está falando, fala, cabeção, para! Presta atenção! E aí a gente... E aí, naquele momento, a palavra desce no nosso coração. Um dia, aconteceu com você. Acho que com todos aqui. Um dia, você falou, olha, isso daqui falou diferente comigo. Não é? Então, é isso. Alguns entendem que, o arminianismo entendem que é assim, que a gente tem, mas o arbítrio nosso está comprometido, mas que tem uma tal da graça preveniente, que Deus, então, abre para todos essa graça, e aí eu posso dizer sim ou não, de acordo com a minha vontade. Mas todos estão partindo da mesma base. Inclusive, esse nome arminianismo vem de uma pessoa que chamou Armínio, que viveu lá nos anos 1600, que era calvinista. Certo? O que aconteceu com Armínio? Ele começou a ver o calvinismo, e aí eu posso concordar com ele em algumas coisas, depois eu falo um pouquinho na minha posição, né? E ele começou a questionar, mas como? Tudo bem, a depravação total, tem várias coisas que o calvinismo defende, né? Mas ele fala, puxa, mas por que Deus? Porque aí você vai numa linha, e aí você chega lá, então, que Jesus não morreu por todos, ele morreu só pelos eleitos, né? Eu falei, mas isso não faz muito sentido. Para mim também não. Né? Então, são coisas que vão... E aí esse cara morre, Calvino morre, e os seus sucessores acabam... Então, os arminianos, um grupo de discípulos de Armínio, criam uma... Não lembro agora, ressurrência, não lembro qual que era o nome lá da coisa. Eles levantam 5 teses que eles entendiam que era, digamos assim, um questionamento sobre o calvinismo. E aí os calvinistas se reuniram em concílio e fizeram o que é chamado de tulipes, que é depravação total, são as coisas lá que hoje se fala que isso daqui é a tese do calvinismo, e não é. É apenas uma pequena facção que foi uma resposta para os arminianos. Né? Desde então, desde 1600, tem essa coisa. Então, eu tenho livre-arbítrio e, portanto, eu sou livre para dizer sim ou não para Deus. E o outro diz, teu livre-arbítrio, desculpa, querido, está comprometido, e eu creio nisso, né? Sem ser calvinista puro, né? Mas nessa parte do calvinismo eu creio, e aí, então, você não está livre. Então, todos nós que um dia fomos tocados, é porque o Espírito Santo de Deus nos sorriu, de antemão nos conheceu, e nos predestinou, e nos chamou, e nós atendemos o chamado. Amém? Então, é isso que está aqui por trás. Que mais? E todos, então, foram e aos que chamou, também justificou. Ou seja, é mais do que só pagar a conta dos pecados. Nos deu uma nova vida.
Algumas vezes a gente fica agarrado na vida do passado, porque a gente ainda não se deu conta do quão boa a nova vida pode ser se a gente se atirar na piscina e ir para vivê-la, né? Ok? Então, os dois creem nisso. Só que alguns entendem, os calvinistas entendem que essa garantia é absoluta. Baseado naquilo que Jesus falou, aqueles que tu me desse, orando para o Pai, falou, de maneira nenhuma abrirei mão. Muito sólido isso, né? Certo? Os outros acham que a gente precisa, a graça é condicional. Então, hoje eu estou bem, Deus me ama, me põe na sua casa. Amanhã eu fiz de novo aquela besteira, Deus, vá, sai daqui, filho, não é mais meu filho. São essas duas posições. Qual o texto defende? Uma da paz, a outra da angústia. Porque eu tenho que estar que nem aquele, sabe, no borracheiro, aquele, sempre falo deles, né? Porque eu sei que eu passo por um lá, puseram um na avenida lá perto de casa, numa borracharia nova lá, tem aquele bicho lá que precisa ficar sofrendo água, e ele fica lá, né? Se você desliga o compressor, o que o bicho faz? Né? Então tem crente assim, né? Hoje eu estou bem, vou ser salvo. Amanhã eu estou mal, acho que Deus não gosta de mim. Parece que Paulo está nos dando uma coisa mais sólida para a gente colocar os nossos pés. E que Deus possa nos ajudar nisso aqui. Amém? Tudo bem? Não vou mais longe disso aqui, acho que não precisa. Então, a Bíblia parece estar acima dessa discussão. No texto bíblico não há problema com as tensões de interpretação. Paulo aqui faz um resumo de que parece ser mais perene e sem grandes contestações. O que Paulo colocou aqui. Tem duas coisas aqui, eu vou trazer duas citações. O primeiro deles é do Sproul, um pregador bem famoso aí, americano, velho já. E ele falou uma coisa, ele falou, a predestinação é bíblica, não é calvinista. Alguns falam que a predestinação, está aqui na Bíblia, predestinou. Como é que eu saio dessa? Né? Está aí. E aí, me fez lembrar de uma coisa que muitos comentam, uma vez, eu já tenho trazido John Wesley. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Lembra aquela história do barco, que eu já contei várias vezes, que tinha medo lá de morrer no barco, e aí me parece que ele se converteu naquele dia. Ele falou, pô, porque qual era o medo dele? Se eu morrer hoje, aqui do barco, se o barco naufragar, eu vou para o céu ou não? Quando eu chegar lá, ver Jesus, e ele vai falar, por que você pode entrar aqui? Eu não sei, eu não remei direito, eu não orei, ele tinha esse medo. E aí, naquele dia, ele entendeu, porque tinha os irmãos moráveis que estavam de boa lá, só orando e louvando, no meio do caos. E ele falou, o que esses caras têm que eu não tenho? E aí ele entendeu a segurança que a gente pode ter. Amém? Então, é interessante que uma vez... mas Wesley depois montou a igreja... fundou a Igreja Metodista, e a Igreja Metodista é arminiana, ou seja, arminianista. Tá? E tinha um outro homem que, na verdade, eu vi um filme uma vez falando disso, George Whitefield, os dois ingleses. E George Whitefield era calvinista, e foi muito importante para a verdadeira conversão do Wesley. Que ele via o Wesley lá, que nem um maluco, remando, e ele falou, cara, descansa. É pela fé, e não pelas obras, né? E isso mudou. Então, embora cada um tivesse no espectro da coisa, eles se respeitavam muito. E aí, diz, né, as histórias dizem que certa vez perguntaram para o George Whitefield o que ele achava de John Wesley. E ele respondeu, ele é o homem mais santo que eu conheço, e gostaria que ele pregasse no meu funeral. E diz a história que realmente Wesley pregou no funeral do Whitefield, quando ele morreu, tá? Embora fossem um calvinista e outro arminiano. Mas após a morte do Whitefield, uma mulher que assistia um culto do Wesley na igreja lá, quando acabou o culto, sabe aquele... Acho que o Wesley lá na porta, e aí a mulher chegou para ele para dar uma cutucada, falou, pastor, tal, né? O senhor acha que o senhor vai encontrar com o Whitefield quando o senhor chegar no céu? Aí ele respondeu rapidamente, ele falou, acho que não. E aí ela ficou assim,
E falou, está vendo? Eles não se davam, no fundo não se davam, sabe aquela coisa assim, né? Mas ela chegou para ele e perguntou, por quê? Por quê? Ele falou, olha, na verdade, eu penso que quando eu chegar lá no céu, que Whitefield vai estar tão perto do trono de Deus, que eu, pobre pecador, não vou conseguir nunca chegar perto dele. Né? Então, acho que essa tem que ser a nossa atitude com relação a isso. Tem pregadores fantásticos que são arminianos, tem pregadores fantásticos que são calvinistas. Para nós, o que importa é que nós somos filhos de Deus, amém? E que Deus nos escolheu e ainda vai fazer a boa obra na nossa vida, amém? Já gastei muito tempo com isso. O segundo ponto é, temos um aliado inabalável para a nossa segurança, amém? E o texto então segue, versículo 31, dizendo assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Amém. Que diremos então? A resposta mais maravilhosa é essa, se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou quem poderá ser contra nós? Por isso, a gente pode até pensar na nossa vida e falar, então, alguns dizem, né, assim, se você com Deus já é maioria, então a gente pode descansar nisso, né? Amém? Agora, a grande questão é, estamos ou não com Deus? E aí, um dos comentários que eu li, né, porque esses textos demandam muito estudo, né? Um livro do Simpson, Cristo na Bíblia, ele faz um comentário interessante, ele traz uma citação. O Simpson é o fundador da Aliança, para quem não sabe, né? Morreu lá no comecinho dos anos 1900, e ele deixou muitos livros, muita literatura, infelizmente não todas traduzida para o português, né? É uma pena. Mas ele cita lá um episódio da vida do Abraham Lincoln, que foi talvez o presidente mais famoso dos Estados Unidos, lá em 1800 e bolinha, tá? E aí diz que aquela situação, lógico, qualquer governo, né? Aquelas situações, ele passou pelo problema da escravatura, né? Escravidão lá, aquela guerra do norte contra o sul, aquela coisa toda, ele que estava nessa parada. E aí uma pessoa do meio lá, do governo, insistia com ele, né? Ele respondeu, a resposta que ele deu quando alguém insistia com ele sobre a importância de orar para que Deus estivesse sempre do lado deles, na condução do governo. E aí a resposta dele que acabou surpreendendo, que ele falou, olha, a mim, me parece que é muito mais importante que nós estejamos do lado de Deus, assim não teremos problemas para que Deus esteja do nosso lado, né? Então parece que existe um trabalho nosso. De lado de quem nós estamos? Nós queremos que Deus opere a nosso favor? Nós precisamos estar do lado dele, né? No mesmo lado da batalha, porque senão, coisa muito ruim é estar contra Deus, né? Então, é só um ato de advertência para nós. Mas o texto, porque aqui ele fala, mas aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará muito mais? Então, talvez a coisa importante aqui, né, eu já passei por isso, mas é esse se Deus é por nós. Amém? Pensando um pouquinho nessa frase do Lincoln, talvez nos faça refletir sobre isso, que se Deus é por nós. Da parte de Deus, Ele deu para nós o seu maior presente, que está aqui, o seu Filho. Não seria uma retribuição lógica que, de nossa parte, a gente faça um esforço para vivermos a vida de acordo com a vontade dEle? Ou será que a nossa vontade é tão poderosa, tão boa, que a gente pode deixar a vontade de Deus do lado e andar de acordo com a nossa cara, com a nossa cabeça, e aí quando alguém pergunta para você, como você está?
horrível. Nossa vida fica muito horrível, muitas vezes porque a gente não está deixando que a vontade de Deus prevaleça na nossa própria vida. O dia que conseguirmos fazer isso, ou seja, entregar a nossa vida realmente, o nosso propósito maior seja cumprir a vontade de Deus, certamente cada poder e cada instância, tanto da terra quanto do céu, trabalham conjuntamente para nosso bem. Amém? Você crê nisso? Tudo bem? Ai, está com dor de cabeça? Mas o texto segue dizendo assim, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará a acusação? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, que também intercede por nós. Paulo vai fazer várias dessas perguntas aqui, retóricas, que não têm uma resposta, né? Então, como essa aqui, quem fará uma acusação para os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica. E está interessante, eu vou trazer 2 textos aqui, muito rápidos, para a nossa tranquilidade. João 5, 22, 23, diz assim, Jesus falando, né? Com o público judeu ali, e ele fala, o Pai a ninguém julga. Olha que interessante. A gente fala, estamos falando do juízo final aqui, né? No final, ou quando a gente morrer for ver. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ou seja, Jesus vai julgar. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Isso Jesus falando. Mas eu queria ressaltar isso aqui, né? Que não é Deus Pai que vai nos julgar, é Jesus. Amém? Tudo bem? Aí depois, o próprio João, nas cartas, né? 1 João 2:1, ele vai falar assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém, alguém pecar, temos o quê? Um intercessor, um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então olha que interessante. Quem vai nos julgar? Jesus. Se a gente pecar, quem vai nos advogar? Jesus. E aí o texto ainda fala aqui, né? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercedendo por nós, papel de advogado. Será que isso pode dar paz para nós? Você fala, não, mas eu estou muito ruim, eu estou errando todas. Nesse gabarito aqui, nesse teste da vida, eu estou tirando 1 de 10. Mas olha quem vai, se você, o único convite que a palavra fala aqui, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Esse é Jesus. Esse é o aliado inabalável que nós temos. E de vez em quando a gente fica com medo. Mas mais ainda, Ele não é só o nosso advogado. O texto segue falando de um amor inabalável, que é o nosso último ponto aqui. Versículo 35 fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Você percebe aqui que fala de coisas do coração, coisas da sociedade, aquela angústia, o que vai acontecer comigo? Vou ser salvo ou não? Espero que você já tenha passado dessa. Ou perseguição, que a gente pode, não quero me repetir de novo, a gente tem falado de tanta perseguição que tem nesse momento no mundo, a cristãos, que pode acontecer também entre nós, talvez mais leve, não é? Simples cancelamentos no trabalho, rejeição, te deixar meio de lado porque você é crente, não é? Perseguição ou fome. Imagina, outro dia vi um cara falando que chegou na China e chegou no supermercado com o cartão de crédito. Eu não sei quanto disso é verdade, tá? Foi um recorte no YouTube lá. Nunca estive na China,
não tenho acompanhado a vida da China, não sei, mas diz que ele chegou no supermercado, tentou pagar com cartão de crédito. E a menina falou, meu, aqui você já não pode mais fazer com isso, é com um chip da mão, não sei o quê, e disse que o pessoal entrando e pagando. Então, será que... Para onde vai? O que é a marca da besta? Não quero aqui fazer nenhum presságio, não sei. Mas talvez a gente vai chegar num momento que a gente vai ter dificuldade para comprar alimento, porque a gente não vai se curvar a algumas coisas que esse mundo digital está nos levando, né? Só para a gente pensar. Fome, nudez, aqui não está falando para você tirar a roupa e sair nua pela vida, está falando de você não ter com que se vestir, não ter como se calçar, não é? Ou perigo, ou espada. Será que alguma coisa dessa pode nos afastar? Ele não só nos protege, ele também nos ama. E os textos seguem dizendo, como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Interessante aqui, né? Ele está usando aqui o Salmo 44, mas talvez isso daqui seja um pouco a vida do crente. Somos chamados, do quê? De ovelhas, né? Eu lembro de um irmão da igreja, congregou com a gente muitos anos, e ele questionava muito isso, por que ovelha? Queria ser, né? Então você pega os times americanos, os tigres de não sei de onde, leões não sei de onde, o cão, todos os nomes poderosos, né? Mas a Bíblia, Jesus nos chama de ovelhas. Não somos leões, não somos tigres, não somos falcões. Já pensou num batalhão feito de ovelhas? Mas é esse o batalhão que somos chamados a participar. Assim deve ser o nosso cristianismo. Valentes, mas mansos, suficiente ao trato. Eu sempre olho para uma pessoa aqui, eu gostaria de enaltecê-lo, mas não quero, os outros vão achar ruim. Mas nós temos um irmão assim. É forte, é firme, é consistente em decisões, mas no trato é muito suave, né? Muito suave. E isso eu acho que é o que Deus espera da gente. Então, infelizmente, muitas vezes eu não fui assim. Mas Deus vai quebrando a gente para a gente ser cada vez mais parecido com isso. Amém? Então, somos ovelhas e devemos nos alegrar, nos regozijar com isso. Amém? Tudo bem? Amém? Ovelhas de Jesus. Mas é interessante que o texto segue aqui, versículo 37, né? Falando, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E aí que você fala, brado de vitória? Esse também é um texto que é usado por aí, a torto e a direito. Olha o contexto. Está falando aqui, olha, que somos ovelhas levadas ao matadouro, que nem morte, nem vida, nem nudez, nem fome vai nos separar do amor de Deus. E em todas essas coisas que ele vem falando, em todas essas coisas, angústia, perseguição, fome, nudez, somos mais que vencedores por meio daquele que... Amém? Talvez eu pudesse dizer assim, do que então Deus pode me livrar? E eu não quero estender muito, mas pensa assim, Deus nos preserva, Deus nos livra da prova, a gente pode pensar num livramento, Deus nos livra na prova, e Deus nos livra através da prova. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu estou dizendo. Deus nos livra da prova. Talvez todos nós possamos falar várias aqui de livramento. Coisa vai acontecer e, pum, acontece. No dia que você está atrasado, está tudo mais e a gente fica doido da vida porque, a criança no chão, derrubou na mesa, você tem que parar para limpar e aí você perdeu aquele ônibus que você costumava pegar no horário tal e bagunça tudo. Mas aí depois você descobre que alguma coisa aconteceu naquele... A gente lembra de uma coisa, a gente tinha acabado de chegar na Argentina, isso lá no século passado. O João não tinha 2 anos ainda.
A gente teve olha que coisa, nossa bagagem não chegou, nós ficamos alguns meses morando no hotel. A empresa pagou um hotel, era legal o hotel, muito, muito interessante, no centro de Buenos Aires. E eu, de manhã, saía, levava a Ana para a escola, porque as aulas dela já tinham começado, a Tomasa ficava com o João. O João, imagina, o João como Theo, né? 1 ano e pouco. E aí, o que ela fazia? Ficar dentro de um quarto, vamos falar a verdade, né? Saía para caminhar nas ruas do centro de Buenos Aires. Tá? A gente nem imaginava o que estava ali perto. Coisa do centro, tem instituições, tem empresas, sei lá. Ok? Teve um dia que deu tudo errado, atrasou, talvez ela pudesse contar até melhor essa história aqui, e ela não conseguiu. Café saiu tarde, não sei o que aconteceu com o João. Eu falei Theo, né? O João, né? O João, e ela não deu tempo para eles saírem. Algum tempo depois, houve uma bomba que explodiu na rua onde a gente estava, na sede da AMIA, que é uma instituição judaica. Os mais maduros vão lembrar disso daí. O ano que a gente chegou em Buenos Aires, e a Tomasa poderia estar andando com o João por ali. Então, com certeza, na hora ela ficou brava, porque atrapalhou a rotina dela. Mas foi um livramento. Deus nos livra das provas. Eu acho que essa é que mais acontece, a gente nem percebe. Mas Ele também nos livra na prova. Podia falar várias aqui. Vamos só citar do Daniel, os amigos de Daniel, não Daniel, né? Os 3 amigos de Daniel, que não adoraram a estátua de Nabucodonosor e foram levados para fornalha ardente. E eles entraram na fornalha ardente e tinha uma pessoa com ele lá, depois tinha um 4º elemento lá, né, que era Jesus, com certeza. E Nabucodonosor depois falou, saiam daí, filhos do Deus Altíssimo. Deus usou. Não livrou eles da prova, mas esteve com eles na prova. E Deus ainda trabalha através da prova. Deus utiliza algumas coisas para mudar o nosso caráter. Eu poderia citar várias aqui. Belkis compartilhou conosco um podcast do Luiz Saião com o Douglas Gonçalves, né? Tem aquele Discope, né? Foi muito interessante, eu tinha visto. Sei que você também compartilhou com o Otávio, porque a gente conversou disso depois. E eu não sabia, eu conheci o Luiz Saião, quem não sabe, é um pastor muito famoso, tem várias obras, tem vários livros, já conviveu conosco no passado, em alguns ministérios, Integrity e tudo mais. Mas eu não sabia disso, ele fez, depois, no final da pandemia, ele foi para uma viagem a Jerusalém, para Israel, e ele contraiu o Covid lá. Tinha todas as vacinas e tudo mais, não adiantou nada, né? Ele pegou a Covid lá, talvez uma cepa um pouco diferente, porque era outro. E o que acontece? Até hoje, ele fala, há 3 anos, eu não tenho um dia, 1 hora, que eu não tenha dor. Então, ele faz fisioterapia especial, tem tratamento especial, passa 24 horas por dia com dor. Ele fala, um dia dói o bumbum, outro dia dói o braço, outro dia dói a cabeça. E aí perguntaram, e aí o Douglas pergunta para ele, o que você tem aprendido com isso? Ele falou, olha, na conversa ele fala, sabe, mas isso foi bom. E aí, como bom? Como bom? Porque ele falou, eu tenho aprendido que a minha fé era uma fé prática. E hoje eu sinto na minha vida o que é viver o Evangelho. Não sei qual é a tua experiência, como Deus pode te fazer. O meu computador aqui, ele pifou, não entendi por quê, então vou seguir aqui no... Estamos acabando aí, né? Romanos 8.
chega aí no versículo... Quem não tem a Bíblia... do versículo 37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, Jesus azul de AT. E aí no versículo 38 ele fala assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida. Será que vocês conseguem projetar aí? Um minutinho só. Se você não tem Bíblia, né? É mais por vocês aí. Senão só... Meu computador tem problema de... Está gemendo com dores de parto aqui, por isso ele... Bom, vou tocar. Tudo bem. Não dá. Então, versículo 38. Pois estou convencido de que... Deixa eu pegar meu óculos aqui. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. E deixa eu fazer uma parada aqui primeiro. Ou seja, de tudo o que aconteceu, ele vai falar, olha, gente, essa é a minha conclusão. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E por isso eu estou convencido que é assim. E aí ele vai falar, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como é que você vê isso? Dá medo ou isso te dá esperança? Deixa aí. Põe a segunda parte. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso nos faz pensar numa coisa. E eu queria convidar você a fechar teus olhos, então, para a gente ir encerrando. Qual tem sido a sua experiência com esse Deus? Talvez você ainda tenha dúvida se esse Deus é tão poderoso. E talvez hoje você tenha essa possibilidade de convidar Ele para entrar na tua vida.